Senhores, vamos começar aí a rodada de correção de simulados de medicina legal? Vamos começar aí pelo primeiro simulado que o cursinho aplicou. E aí, vamos à primeira questão. A primeira questão fala em relação às lesões por arma branca. Gente, se atentem a essas questões de lesão por arma branca, né? Segundo a matéria que nós estudamos, elas podem ser provocadas por faca, facão, foice, bisturi, né? Então, vamos tentar lembrar aí quais tipos de lesões, né, são causadas aí por elas. Primeira questão. Primeira alternativa. Feridas incisas apresentam bordas regulares e fundo irregular. Beleza. Lesão por arma branca é uma ferida incisa, tá certo. Mas elas apresentam bordas regulares e fundo irregular? Borda regular, sim. Porém, fundo irregular, não. Essas feridas, elas são mais longas do que profundas. Alternativa B. Feridas punctórias têm profundidade menor que o comprimento. Esse tipo de ferida, ele não tem a profundidade menor. A profundidade, nesse caso, ela vai ser o quê? Acentuada, né? Então, menor aqui tá fora de questão. Essa questão tá errada, certo? Próxima questão. Ferida corto-contusas são sempre produzidas por instrumentos cortantes. Feridas corto-contusas, ou seja, os instrumentos têm que ser corto-contusos, certo? Então, não é só cortantes. Aí vai ter a alteração para corto-contusos. Ok? Próxima questão. Feridas incisas têm maior probabilidade de cicatrização por primeira intenção que as punctórias. Ou seja, as feridas incisas, elas têm menor dano tecidual. Vou marcar aqui, ó, incisa, menor dano tecidual. Certo? E as feridas punctórias, elas têm uma profundidade e formato estreito, e tem um risco maior de infecção. Vou colocar as punctórias aqui, ó. Profundidade e formato estreito. Certo? E maior risco de infecção. É interessante fazer essas anotações, anotar, porque o cérebro da gente grava o que a gente anota. Se você não anotar, você não vai fixar o conhecimento. Ok? E a última aí, feridas em cauda de escorpião são características de lesões por arma de fogo. Pessoal, feridas em cauda de escorpião é uma ferida que tem a característica associada e em circunstâncias específicas. Então, não é só por lesão de arma de fogo, é por arma de fogo e mais algum outro tipo de lesão, né? Sozinha, ela não é característica, ok? Então, nós vamos riscar aí características de lesões de arma de fogo, porque não são, né? Ela é uma característica associada em circunstâncias
específicas. Então, qual que é a letra certa aí, neste caso? Alguém vai arriscar marcar? Sem olhar o gabarito? Letra D. Ferida incisa tem maior probabilidade de cicatrização por primeira intenção que as octórias. Ok? Dúvidas, encaminhem via mensagem ou direct. Vamos para a próxima questão aí. 62. Em relação aos fenômenos cadavéricos, assinale a alternativa correta. Então, primeira coisa que nós vamos observar aí, fenômenos cadavéricos. Só um minuto. Fenômenos cadavéricos. Nós já estudamos sobre fenômenos cadavéricos, agora vamos destrinchar essa questão aí. Primeira alternativa, a rigidez cadavérica inicia-se pelos membros inferiores e progride em sentido ascendente. Gente, membros inferiores, não. Por onde ela começa? Pela face. Os músculos da face, eles são os primeiros a ficarem enrijecidos. Músculos da face. Certo? Eles são os primeiros. Deixa eu escrever direito aqui. Então, essa questão tá errada. Eles estão pedindo a correta, né? Vamos para a próxima aí. O livor de hipóstase é um fenômeno transformativo destrutivo. Hipóstase é um fenômeno abiótico consecutivo. Certo? É o acúmulo de sangue nas partes do corpo em posição mais baixa. Então, essa questão também está errada, né? Ele é um fenômeno, vamos riscar aqui, transformativo destrutivo, não, um abiótico consecutivo. Um abiótico consecutivo. Certo? E é o acúmulo de sangue nas partes do corpo em posição mais baixa. Beleza? Vamos para a próxima. Letra C. A mancha verde abdominal aparece primeiramente na fossa ilíaca direita em casos de morte natural. Quando essa mancha aparece? Onde há concentração de bactérias intestinais, né? Não especificamente na fossa ilíaca direita, e sim onde há mais concentração de bactérias. Vamos marcar aí. Mais concentração de bactérias. Então, essa também está errada. A letra D, a maceração é um fenômeno conservador que ocorre em cadáveres submersos em água fria. A maceração é um fenômeno transformativo destrutivo. Ocorre em cadáveres submersos, mas não é um fenômeno conservador. Então, esse fenômeno está errado. É um fenômeno transformativo destrutivo. E a última aí, a saponificação é mais comum em cadáveres enterrados em solo argiloso e úmido. Gente, essa alternativa aí é a alternativa correta.
Mas por que ela é correta, professora? Esse fenômeno é um fenômeno conservador no qual ocorre a formação de gordura cadavérica, a adipocera. Então, sempre que houver essa informação de cadáver enterrado em solo úmido ou argiloso, o corpo vai gerar gordura. E essa gordura aí é esse fenômeno aí de saponificação adipocera. Então, vou colocar aqui. Fenômeno conservador e adipocera. Então, a alternativa correta aí é a letra E. Ok, vamos para a próxima questão. 63. Em relação à estimativa da idade em restos ósseos adultos, qual método é considerado mais preciso? E aí nós vamos ver o primeiro. Letra A. Fusão das suturas cranianas. Pessoal, fusão das suturas cranianas, ele é um método complementar. Ele não vai ser isoladamente o método mais preciso, né? Análise da sínfise pública. Sim, esse é o método mais preciso. Vamos anotar. Essa aqui é a letra certa. Por quê? A sínfise pública é uma articulação localizada entre os dois ossos púbicos. Ela apresenta mudanças previsíveis com o avanço da idade. Beleza? Então, todos os outros métodos, tirando esses, são complementares. Sozinhos, eles não são tão precisos. Vamos fazer a anotação aí do outro. O que é a sínfise pública? Uma articulação localizada entre dois ossos púbicos, masculino ou feminino, e essa articulação apresenta mudanças previsíveis. Com o avanço da idade. Ok? Vamos marcar aí essa questão como uma questão correta. Então, qual o método mais preciso? Análise da sínfise pública. Questão 64 fala sobre, em relação à perícia médico-legal, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O perito ad hoc, uma vez nomeado, não pode ser recusado pelas partes no processo. Gente, perito ad hoc, perito oficial. Ad hoc não. Então, aqui é o perito oficial. Perito concursado. Vamos anotar.
concursado. Está previsto aonde, professora? Artigo 159 do CPP, Código de Processo Penal. Então, tá errada aí essa questão da ADOC. Vamos aí para o próximo. Alternativa B. O assistente técnico é sempre indicado pelo juiz para auxiliar o perito oficial. Não é sempre indicado pelo juiz. Ele é indicado pelo juiz, pelas partes envolvidas ou pelo MP. Então, aqui, ó, sempre indicado pelo juiz, tá errado. Aqui vai ter o quê? As partes envolvidas ou Ministério Público. Beleza? Vamos para a próxima aí. A necrópsia médico-legal só pode ser realizada por médico legista concursado. Gente, previsão legal disso está no artigo 159, parágrafo 1º do CPP. Ela fala que 2 pessoas idôneas com diploma de curso superior, ou seja, médicos diplomados, também podem realizar a necrópsia. Então, essa questão a gente vai colocar a referência do artigo 159, parágrafo 1º do CPP, e vai acrescentar 2 pessoas idôneas diplomadas também podem realizar necrópsia. Então, essa alternativa aí também está errada. A próxima questão, ela vai falar sobre a questão do perito oficial estar isento de suspeição, mesmo que tenha interesse no processo. Gente, já começa errado. Quem leu lá os conceitos nos slides iniciais da minha aula vai ver. O perito, ele não está isento de suspeição. Entendeu? Ele pode, se ele tiver algum parentesco com a vítima ou algum interesse naquela perícia e interesse no processo, só de ter interesse no processo, ele já não pode participar desse exame, ok? E a última aí, que vai ser a alternativa correta, o laudo pericial pode ser impugnado pelas partes no processo judicial. Gente, as partes podem contestar, podem pedir uma segunda opinião, entendeu? Contratar um perito né, particular para poder refazer a perícia, entendeu? Como vocês viram na outra questão acima, a necrópsia ela pode ser feita por 2 pessoas idôneas, desde que diplomados em um concurso superior, certo? Então, qual que é a alternativa certa? A letra E. Vamos marcá-la. Pode ser impugnado pelas partes no processo judicial. Ok, vamos para a última questão. Fala aí sobre qual dos seguintes documentos médicos legais é correto afirmar. Letra A. O atestado de óbito pode ser emitido por qualquer profissional da saúde em casos de morte natural. Gente, vamos pensar bem aí. Qualquer profissional da saúde? Não. O enfermeiro não pode atestar o óbito de ninguém. Ele não é médico. O técnico de enfermagem, muito menos. Então, qual é a carreira, a única carreira que pode fazer o atestado de óbito? Somente médicos. Ok? Então, essa já está errada. Vamos para a próxima aí. O relatório médico legal é sempre sigiloso e não pode ser compartilhado com as autoridades judiciais. Gente, ele é um relatório sigiloso, sim, mas se o interesse é da justiça, né, poder de polícia, poder judiciário e Ministério Público, como é que ele não vai ser compartilhado? Como é que a gente vai trabalhar as investigações se a gente não tiver o parecer do médico?
né? Então, essa questão de não poder ser compartilhado com as autoridades judiciais tá errado, né? Vamos aí para próximo. A notificação compulsória de doenças é facultativa para médicos da rede privada de saúde. Gente, a notificação de doença que a pessoa, né, já tem adquirido de forma pretérita, nasceu com ela, alguma coisa nesse sentido, ela não é facultativa, ela é obrigatória. Os familiares têm que informar, entendeu? Porque senão vai sair um laudo falso, informações falsas. E quem são os responsáveis por prestar essa informação? Os familiares. Então, não tem essa história de ser facultativa, é obrigatória segundo a doutrina. Obrigatória segundo a doutrina médica. Ok? Letra D. O prontuário médico é propriedade do paciente e deve ser entregue a ele sempre que solicitado. Gente, o prontuário não é propriedade do paciente. O prontuário, ele é propriedade da instituição de saúde, ou seja, do hospital, né? O paciente tem acesso? Tem acesso, mas ele não é o proprietário, né, deste documento. Este documento é um documento institucional. Então, esse daí também tá errado. Documento institucional. Ok? E a última, o laudo de exame de corpo de delito indireto pode ser realizado com base apenas em exames complementares. Gente, tá descrito essa previsão legal, ela tá no artigo 158 do CPP, 158 do Código de Processo Penal. E para facilidade para lembrar disso aí é pensar, quando a vítima não pode comparecer no IML, como que é feita a perícia indireta dela no caso? Onde ela foi primeiramente atendida, ou seja, no hospital. Então, o que a polícia judiciária vai fazer? Vai requisitar a instituição lá de saúde, o prontuário de atendimento daquela pessoa, e com base no que foi descrito lá pelo médico que fez o atendimento, né, das lesões, como é que a pessoa se apresentava, vai ser elaborado aí, então, o laudo indireto da pessoa. Tem validade jurídica? Completamente. Completamente, ok? E é assim que a gente faz em maioria dos casos em que as pessoas se recusam a ir até o Instituto Médico Legal. A gente pede o prontuário no hospital, requisitado pela autoridade policial, e solicita no ML a elaboração de laudo indireto, ok? Então, o gabarito aí, ó, 61, letra D, 62, letra E, 63, letra B de bola, 64, letra E para fechar, 65, letra E também, ok? Dúvidas, encaminhe via direct ou mensagem.